dois textos. O primeiro deles é Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos apenas. Depois você vai abrir em Mateus, capítulo 5. E a gente vai ler também só alguns versículos. Vamos lá. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para manifestação do esplendor da sua glória. Esse é o primeiro texto. Agora você vai abrir em Mateus capítulo 5. Eu vou ler a partir do 13, tá bom? A partir do 13 até o 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na sua casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Esses dois textos, eles não têm nenhuma comparação histórica, né, de tempo, mas eles, para mim, falam quase que a mesma coisa. Esses dois textos, eles são um convite e um alerta para que nós, transformados pelo Espírito Santo, remidos no sangue de Jesus, saiamos de onde Ele já nos tirou, saiamos de um lugar de prisão, de trevas, e sejamos libertos, e a luz que há em nós resplandeça diante de todos aqueles que ainda estão nesses lugares. E se você olhar antes desse versículo 13, é o Sermão da Montanha. É um texto que todos os crentes em Jesus têm que conhecer. Quando ele vem nos convidando a sermos humildes, a chorar com os que choram. Então, os dois textos, eles começam a se entrelaçar quando nós paramos para pensar no sentido de emoções, ou no sentido de papel do cristão. Esse texto, já tem um tempo que eu fui alertada sobre ele, esse versículo exatamente, 16 do capítulo 5 de Mateus, que diz: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a sua vida precisa resplandecer para que todos vejam que Deus existe. A sua vida precisa dar frutos bons, óbvio, frutos que glorifiquem o Pai. E aí, lendo esse texto, eu comecei a pensar em alguns sentimentos estranhos que estão habitando ultimamente no meio do povo cristão. Sentimentos que não combinam com esse mandamento que a gente tem de pregar, libertar, consolar, tirar as cinzas das pessoas que estão de luto e dar vestes de louvor. Vivian, mas Jesus disse que faria isso. Sim, mas aí quando você diz que tenho que deixar a luz resplandecer diante dos homens, porque uma luz não pode ser colocada debaixo de uma mesa, a luz precisa ser colocada num lugar onde todos possam ver.
e ele diz que nós somos o sal da terra, e que nós somos a luz do mundo, então a luz é Jesus também, porque ele diz que eu também sou. Se eu estou nele e ele está em mim, eu também sou a luz do mundo. E aí a gente começa a perceber que tem alguns sentimentos no meio do povo cristão que estão paralisando a manifestação da glória de Deus aonde está com aquele sentimento. Paralisando a vida do cristão, paralisando a frutificação do povo de Deus. Que sentimentos são esses? Hoje a gente tem aí algumas doenças do século, né, emocionais, que ficaram assim, muito em evidência, e agora é moda você tratar esse tipo de doença, ou ter esse tipo de sentimento, como pânico, depressão, e alguns outros sentimentos que vêm também junto com isso. E aí nós cristãos estamos deixando esses sentimentos entrarem em alguns momentos que a gente realmente tem de aflição, que a gente realmente tem de inseguranças, que é normal que o cristão tenha e passe por isso. Mas Jesus garantiu a nós que se nós estivéssemos nele, a gente tinha que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, permanecer nesses sentimentos de tristeza, insegurança, medo e etc., não é o nosso lugar. Definitivamente não é o nosso lugar. Mas como? O que eu faço? De onde isso veio? Como ele entrou em mim? São perguntas que a gente precisa fazer para a gente achar o caminho de volta. Nós somos homens sujeitos a sentimentos humanos, óbvio, porque somos corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo caminha se alimentando de coisas terrenas. A nossa alma se alimenta de coisas de alma. E o nosso espírito do espírito. Quando eu digo, Senhor, Tu és meu Senhor, eu sou Tua, mora em mim, eu quero Te servir, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, são palavras de confissão e de aceitação do Senhor como Senhor da sua vida. Só que não só de palavras pode ser a nossa vida. Na prática, quando eu decido que Jesus é o meu Senhor, eu abro mão de todas as minhas vontades, não por obrigação, e aí estou me matando inteira porque Jesus é o meu Senhor. Mas para pensar de um outro modo. Pense que a luz do Senhor entrou na sua vida e clareou a sua vida, te tirou das trevas e fez você enxergar quem Ele era. E você, por ver tamanha graça, tamanho amor, perfeição de justiça, você não consegue mais viver a sua própria vida, que hoje nós aprendemos aqui de manhã, ou fomos alertados novamente, que não é nossa. Deus nos deu uma vida. E por pecado nós perdemos essa vida que não era nossa. E aí veio Jesus, nos redimiu, nos comprou e nos tirou dessa escravidão, que a gente nunca teria como pagar essa dívida, e nos deu uma nova vida. E nós continuamos achando que essa vida é nossa, e não é. É a sua segunda vida em Deus. Então, quando Deus te dá esse sopro de vida, e quando você aceita Jesus, você ganha nova vida, o que você faz com isso? Você diz, agora dá licença que eu preciso cuidar disso, e aí você começa a dar espaço para a sua carne ou para o seu espírito. Todos os dias, nós, seres humanos normais, temos que batalhar contra a nossa carne. Todos os dias você precisa tomar decisões. Aqui não, aqui sim, chega, agora, continua, vai, para, não pensa, volta. Todos os dias você precisa tomar decisões desse tipo, sim ou não? Isso são batalhas diárias entre corpo e espírito. E a Bíblia diz que nós, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Mas o diabo vem uma vez, você resiste e ele nunca mais volta? Todas as práticas cristãs, elas estão atreladas à oração sem cessar, uma vida de entrega, a anulação das suas próprias vontades para que o Senhor habite e faça a vontade dele. Tudo isso é uma engrenagem que roda.
Com a sua própria força, você não tem como batalhar com o Espírito e deixá-lo vencer. Mas em oração, sim. Debaixo de oração, encontrando um lugar no Senhor, dizendo: Pai, me ajuda. O Senhor é fiel a mim, eu quero ser fiel a Ti, me ajuda, me mostra. E as coisas vão começando a acontecer. Mas quando a gente falha nisso, e acontece, vem um sentimento que pode nos causar algo que não é do Espírito. Por exemplo, vamos começar a falar aqui, o medo. Algumas pessoas têm medo. E o que é o medo? O medo é um sentimento de falta de controle. Vamos dizer assim. Perdi o controle. Medo. Não sei para onde vai. E aí começa o medo. Ou seja, fiz uma equação aqui. Se o medo é falta de controle, eu perco o controle, então eu tenho medo, então eu não confio em quem segurou o controle para mim, certo? Eu perdi o controle, eu não tenho dono na minha vida, já era, estou com medo, não sei no que vai dar. Então, quando nós temos medo, o sentimento é de você não confiar em Deus. O sentimento é de você não saber se Deus vai dar conta da sua vida. Não saber se o problema está nas mãos da melhor pessoa. Mas é natural que tenhamos medo? Sim, em algum momento sim. Elias, por exemplo, teve medo. Esse exemplo de Elias, para mim, aí é uma questão minha de estudo meu, tá? Da caverna, que ele foi para a caverna com medo. E aí depois ele ficou fazendo: Jesus, eu quero morrer. Deus, eu quero morrer. Beicinho para Deus. Porque se ele quisesse morrer mesmo, ele tinha ficado lá, que Jezabel queria matar ele, né? Então não faz sentido ele fugir para morrer. E aí esse medo aí é um medo, na verdade, covarde. Mas acontece. Só que Deus falou com ele: Ei, Elias, sai daí. Eu não te botei aí. Eu não te pus nesse lugar. Você que foi. Volta para lá, que você tem conta para acertar. Aliás, tem alguns milhares de homens esperando o meu profeta se levantar para arrumar aquela casa. E ele vai. Aí está a diferença. O não viver no medo, o não paralisar e não deixar que, pronto, a minha vida acabou aqui, estou com medo, já era. Mas confiar em quem te dirige e voltar e fazer o que você tem que fazer. Se mover, né? Eu fico imaginando, por exemplo, esses alardes que acontecem, e a gente agora está refém mesmo desses grupos de SOS, alerta bairros, etc. e tal, que você fica lá toda hora recebendo. Entrou um cavalo no condomínio tal e ele está armado. Assim, você fica sabendo de coisas bizarras que, no final, você não consegue viver, mas você está o tempo todo lendo mensagem. E aí entrou um bandido não sei aonde, agora assalto tal. Eu vi uma moto estranha. Outro dia, no grupo que eu participava, que eu já saí, tinha assim, eu vi uma moto suspeita andando na rua. Falei, gente, virou grupo de detetives, né? Vamos atrás do tal da moto estranha. Aí o outro respondia, ele tem uma caçamba preta atrás, parece um entregador de pizza oculto. Eu falei, que é isso? E aí, quando você vê, você está ali no meio. E aí, gente, conseguiram ver assim? Não era nada não, era só um entregador de pizza mesmo. E você perdeu 20 minutos do seu dia tentando descobrir se o tal... Coitado. Isso alimenta o seu medo. Joga fora. Sai fora desse grupo. Mas eu preciso saber, porque às vezes eu estou chegando em casa, e aí pode ter um assalto, e Deus não vai estar lá na hora, e aí o WhatsApp pode chegar antes dele. Certo? Está exagerado? Desculpa, eu sou exagerada. Porque para pensar, se você orar e falar com Deus, Deus vai te avisar antes do WhatsApp tocar no seu bolso. Vai te dizer, meu filho, minha filha, não vai por aqui hoje, não, vai por ali. Isso sempre aconteceu antes do WhatsApp. Só que a gente está perdendo a comunicação. A gente está perdendo o nosso canal direto com o nosso Pai. E está confiando no que homens estão trazendo para nós e alimentando o que a gente não pode ter, medo.
Então, a postura que você precisa tomar sobre isso, ela é radical, sim. Provavelmente você vai perder aí uns 256 bips por minuto se você sair desse grupo. E deixar o Senhor dirigir a sua vida e confiar nele. Até uma prova para você ouvir mais a voz de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você passar por uma situação que te dê medo, o que você vai fazer? Vai brigar com o WhatsApp que não te avisou? Vai brigar com o grupo? Acabei de ser assaltado, ninguém falou nada? Cadê vocês? Não. Você vai falar, Senhor, teu é o meu momento, tua é a minha vida, o Senhor me protege e eu confio em ti, está aqui minhas coisas. Querido ladrão, vai com Deus. Eu gostei desse exemplo hoje, eu achei fantástico, eu falei de tarde com ele hoje, engraçado, a gente, óbvio, precisa se dividir para fazer as pregações, né? Porque alguém tem que ficar com as crianças enquanto o outro estuda. E aí a gente mal conversou esse final de semana sobre a palavra, a gente conversou sobre outras coisas, fica calmo. E aí, eu falei para ele hoje de tarde, você deu os mesmos exemplos que eu vou dar, acabou com a minha pregação. Mas é isso, eu não posso ficar preso no meu medo e não confiando mais em quem dirige a minha vida. Outro sentimento que está paralisando a gente, a autocomiseração. O que é a autocomiseração? É você lamber as suas feridas até ela acabar, e ela não acaba nunca e você está lá. Porque você não sabe a minha história. Eu tenho um problema que vem desde o meu tataravô, que vem me perseguindo, e aí, lá. A questão não é a sua história. A questão é o que você está fazendo com ela. A questão é o seu posicionamento diante disso. Porque como que eu vou consolar os que choram? Como que eu vou libertar quem está oprimido, se eu estou oprimido? Se eu estou triste? Como que eu vou falar do ano aceitável do Senhor, do dia da vingança do nosso Deus, que eu creio na vinda dEle e que eu estou ardentemente esperando por esse dia? Se a pessoa olha para mim e fala assim, mas você sabe para onde você vai? No fundo, assim, não acredito muito bem, mas olha, Deus mandou pregar para você que Ele vem. Não tem, ninguém vai acreditar. Aí, vamos lá, exemplo na Bíblia de autocomiseração. Tanque de Betesda. Eu arrumei esse exemplo porque, para mim, funcionou. Assim, tem a ver com autocomiseração. Se você achar que não tem, você é livre para achar o que você deseja. Mas olha, para pensar junto comigo. Uma festa, todas as pessoas ali eram deficientes, tinham alguma coisa que precisavam ser curadas. Somente uma pessoa que caísse naquele tanque na hora que o anjo movimentasse a água, ela era curada, tá? Acabou, tchau, só ano que vem. Era essa a festa. Aí Jesus vem entrando para do lado de um paralítico, que já estava ali há muitos anos, todos os anos ele participava daquela festa e ele nunca conseguia a cura, porque, você vai saber agora, Jesus, o mestre, e ele olhando para o tanque, Jesus bate no ombro dele e fala assim, oi, o que você está querendo aqui? Pergunta totalmente óbvia, né? A pessoa está na festa da cura, ela quer ser curada. Oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? O que ele respondeu? É que eu não tenho ninguém que me leve no tanque, e por isso eu nunca fui curado. Posição. O que você quer é que, sabe o que é? Porque eu não tenho as pernas e aí todo mundo ajuda os outros e ninguém me ajuda. O que você está desejando nessa festa? Sabe o que é? Que há 38 anos eu estou aqui e há 38 anos eu vou para casa chorando porque eu não consigo. Isso é autocomiseração. A pessoa está te oferecendo a cura e você está lambendo a sua ferida. Você está dizendo assim, tem pena de mim? Porque no fundo, eu precisava era que alguém me levasse lá. E a cura está do seu lado. O tanque veio para cima de você. A água está sendo agitada e você está querendo ficar parado e posicionado no lugar de autocomiseração.
Outro tipo de autocomiseração, porque às vezes a gente acha que é só ficar nhenhenhê. Ó, Lucas 10, 40. Não precisa abrir, anota. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Aí Marta fala assim: ô Jesus, aqui, Maria sentada e eu fazendo tudo. Fala sério. Eu preparando o lanche, eu arrumando tudo e aqui. E Jesus vira para ela e diz assim: aqui, ela escolheu a melhor parte, eu não posso tirar isso dela. Marta, quando deseja que Jesus tire ela dos pés do Senhor, ela está chamando atenção para seu excesso de atividades. Ela está tudo em cima de mim, eu que estou fazendo tudo, eu que faço tudo, eu não tenho tempo para isso, porque você... Então, é uma murmuração de autocomiseração. Você não tem pena de mim? Você não vai mandar ela me ajudar? Porque eu estou sobrecarregada, porque eu estou fazendo tudo sozinha, e olha aí, ela está sentada. A Bíblia é linda, né? A gente fica insistindo em preservar a nossa festa da autopiedade. Isso não é bíblico. Isso é do inferno. Você ficar paralisado enquanto Deus derramou sobre você o Espírito dele, quando Deus te comprou com o seu sangue, quando Deus te deu nova vida, e ele diz que você precisa ser sal e luz, e que você é luz, e que você está sobre o monte e pode iluminar uma cidade. Você está desejando fazer a festa da autopiedade. Você não vai iluminar ninguém. As pessoas vão olhar para você e não vão ver vida, não vão ver alegria, não vão ver paz. Que reino de Deus você está estabelecendo? Quais são as características do reino de Deus? E o que você tem trazido? Nós, cristãos, precisamos abrir a nossa mente e não aceitar essas novidades que vêm sobre nós. Passar por elas é uma questão. Depois que você passar por elas, é aquele verso famoso: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai embora. E vem ajudando todo mundo que passou pelo mesmo. Hoje a gente encontrou um amigo nosso que perdeu uma filhinha de 2 anos de idade, com uma questão de saúde, e a gente encontrou com ele na hora do almoço. Você fica naquela situação que você não sabe o que dizer, né? E aí, cara, tudo bem? Estão caminhando. Poxa, eu imagino que dificuldade. Pois é, muito difícil mesmo. Mas um amigo meu, que também passou pelo mesmo problema, perdeu um filho, disse para mim, no dia do enterro: olha, ocupe a sua mente e se agarre no Senhor. Ocupe a sua mente, vai trabalhar, vai fazer as coisas para o Senhor. Não deixa a depressão começar a te vencer e você, quando vê, está pensando naquilo o dia inteiro. Não deixa isso acontecer, porque foi assim que eu consegui superar. Olha, um ajudando o outro, isso é igreja. Você passou por uma situação para ajudar o outro e agora ele vai ajudar outra pessoa, com certeza. E ele estava ali, almoçando num restaurante no domingo. A vida para ele seguiu. É uma dor, com certeza. É um momento que a pessoa precisa sofrer o luto? Precisa. Mas ela precisa se levantar. Ela precisa entender o que Deus tem para mim com isso. Eu preciso enxergar além. Deus me ama. E o que aconteceu? Outro sentimento. Tristeza. Tristeza não é do céu. E o reino de Deus que é estabelecido no meio do nosso povo, no meio do povo dele, não pode haver tristeza. Você pode ficar triste e depois se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e segue em frente com alegria. A palavra nos diz que ele tirou o nosso pranto e nos deu óleo de alegria. Que ele tirou de nós a angústia que havia no nosso espírito e nos deu vestes de louvor. Que ele tirou a nossa vergonha e transformou em dupla honra. Que ele tirou de nós o luto com as nossas cinzas e nos deu uma coroa. Que tristeza!
Ah, mas você não sabe, o meu problema é diferente. Olha a festa da autopiedade. Você vê como as coisas estão amarradas? E sabe o que acontece? A culpa é do diabo também. Ele se aproveitou da situação, porque, na verdade, é isso que ele faz. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele entrou numa situação que ele falou assim, aqui eu vou ter lugar. Aqui vai dar certo isso daqui. Eu vou entrar com um sentimento pesado. E aí você fica lá, alimentando aquele seu sentimento inferno, né? Infernal, na verdade, que não é de Deus. Em Abacuque 3,18 diz, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Como assim? Ainda que não haja nada que frutifique aos meus olhos, ainda que não haja nenhuma coisa aparente para mim de que Jesus está agindo, eu me alegrarei no Senhor. Esse sentimento, na verdade, esse versículo você precisa carregar ele dentro de você. Quando tiver alguma questão que te tire do prumo, que te faça repensar o servir a Deus e falar assim, o que está acontecendo comigo? Você fala, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Deus, eu te dou a minha vida mais uma vez. Eu não quero olhar as circunstâncias, eu quero olhar o que o Senhor deseja para mim e eu creio na sua direção. Faz o teu querer em mim, Senhor. Olha aí a posição de sair do sentimento do inferno. As nossas palavras, as proclamações das nossas palavras, elas fazem sentido quando nós falamos. Por quê? Porque o mundo espiritual está em guerra. A gente está estudando isso no esforço, já passamos por essa parte da guerra espiritual, mas ali a gente pôde ver em Daniel 9 que existiu uma guerra quando Daniel estava orando para que Deus intervisse no problema do que ele estava passando ali com aquele povo, e ele orou 21 dias. Então apareceu um anjo do Senhor no último dia e disse, ainda bem que você não parou de orar por isso, porque eu estava retido lá em cima, com um demônio que me segurou com a resposta. Eu estava vindo te responder e ele me segurou, mas porque você permaneceu em oração, eu cheguei. E eu venho te dizer que as suas palavras foram ouvidas, que você é um homem do Senhor e que o Senhor se alegra da sua vida, e está aqui a sua resposta. Então, posição de guerra, posição de não aceitar, posição de falar, Senhor, eu não aceito esse sentimento na minha vida, isso não é bíblico, isso não é do céu, isso não é reino de Deus, e eu sou sal, eu sou luz, eu quero iluminar a cidade, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam vida, alegria, paz, justiça. Outro sentimento, inconstância. Inconstância para mim é o dos piores. Por quê? Porque Jesus era constante. Não teve nenhum momento que ele não foi constante. Até no Getsemane, quando a gente achou assim, agora ele vai ceder. Ele falou, contudo, faça a sua vontade. Constância. Nada pode te abalar. Como assim? Não tem como nada me abalar. 1 Coríntios 15, 58. Vamos tentar abrir nesse daí. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Quem escreveu isso? Ele está doido? É possível dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, quando eu começar a ser abalado por alguma palavra, por algum sentimento, por alguma coisa que vai me trazer inconstância, eu faço o quê? Dedico-me dia após dia à obra do Senhor. E como Augusto disse hoje aqui, é o quê? Varrer o chão, vir trabalhar na cantina e tal. Isso daí também pode te ocupar. Mas o dedicar-se à obra do Senhor o Espírito do Senhor está sobre ti, e Ele te chamou para ungir, Ele te chamou para consolar os que choram, para libertar os que estão oprimidos,
para pregar as boas novas. Dedica-se à obra dia após dia para você permanecer firme, porque aí nada vai te abalar. Todo tempo a Bíblia mostra. E quando eu tiver esse sentimento, eu faço o quê? Óbvio, você vai pedir a Deus ajuda. Senhor, me ajuda. Mas quando eu estou fraco, eu preciso achar alguém que está forte do meu lado. Isso é igreja. Eu olhar uma pessoa com um sentimento e eu poder ajudá-la. Mas eu preciso estar bem para ajudá-la. Então, eu passei por essa situação. Agora vamos ajudar quem está nela. E que ela queira sair disso. Porque quando nós percebemos que começou a festa da autopiedade ali, a gente precisa orar para libertação, na verdade, né? Porque tem gente que não quer. Quer ser o tempo todo cuidadinho da mamãe, do papai, quer que vá visitar porque está dodói. E isso é sentimento que não é reino. Reino é independência com Jesus. Reino é enfrentar o medo. Reino é você não se acovardar. Reino é você servir com alegria. É você ter ânimo. Hoje, nós estamos, seres humanos, cansados. Para olhar. Pode olhar. Cansados. A gente está fisicamente esgotado. Porque a gente dorme muito tarde, acorda muito cedo, dorme mal com barulho, com o celular apitando do nosso lado. O tempo que a gente tem para... eu estou indo para o trabalho, vou aqui curtindo a barca. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele falava assim, cara, eu trabalho no Rio, ali perto da Candelária, mas eu estou procurando curtir o percurso. Eu falei, eu fazia isso. Quando eu trabalhava no Rio, eu entrava no catamarã, eu ia olhando o mar, eu fingia que eu estava em Ilha Grande. Aí você chega lá do outro lado com outro humor. Aí vem alguém te atrapalha e você fala, pode passar. Você está cedo? Não estou cedo. Acordei cedo, dormi cedo. A gente está cansado porque a gente está assim, correndo o tempo todo, fazendo milhares de coisas, atendendo 1000 pessoas ao mesmo tempo, porque agora tem a praga do WhatsApp. Gente, eu tenho WhatsApp, tá? Eu resolvo milhares de coisas por ali. Mas se você parar para pensar, o WhatsApp ele é pior do que o e-mail. Porque ele apita, você fala, tem que resolver, tem que responder. A pessoa viu que eu li. Ai, meu Deus, vai morrer, vai ser jogado do prédio. Viu que você leu e deve pensar, não respondeu porque está andando na rua. Porque está com uma criança. Outro dia, foi engraçado, a pessoa me mandou uma mensagem de áudio, eu ouvi. Só que na hora que eu ouvi, a minha filha, eu estava no mercado com a minha filha, com um carrinho lotado de coisa, e a minha filha falou, mamãe, quero ir no banheiro. Eu, que delícia. Larguei o celular na bolsa, peguei, larguei o carrinho e fui procurar um banheiro. Quando eu voltei, tinha, 19 mensagens. Eu vi que você leu, não respondeu. Falei, fui levar minha filha para fazer xixi. Desculpa. Sim. A pessoa tem vida aqui do outro lado, ela faz coisas. Não só responde. Vão inventar um aplicativo de resposta automática daqui a pouco. Porque se você parar para pensar, você não tem mais vida. Você está o tempo todo fazendo coisas. O tempo todo olhando para uma tela. O tempo todo respondendo pessoas e não cuidando da sua própria vida. E aí você está cansado, esgotado, não tenho mais ânimo. E aí como é que eu faço? Como é que eu proclamo as boas novas do Senhor? Como é que eu falo assim, olha para mim... Tem de bom ânimo. O Deus que eu sirvo venceu o mundo. Vem comigo que eu vou te apresentar Ele. Aí sim. Agora, vem comigo. Né? Aquela coisa cansada. Jesus. Irmão, que horas é o culto na sua igreja de manhã? De manhã, vou te falar a verdade. É 9. Mas a gente chega 10h15. Que sono. Outro dia eu estava conversando com minha mãe falou uma coisa muito sábia. Vai ser difícil cumprir isso, assim, difícil a gente se reorganizar para isso, mas é muito sábio. Se o nosso dia de cultuar ao Senhor, em grupo, em conjunto, nessa igreja, às 9 da manhã, é domingo, eu preciso me preparar no sábado para isso. Senão eu vou ficar aí, batendo cabeça enquanto os outros pregam.
Senão eu vou ficar doida para ir embora para casa. Eu não posso conversar com ninguém na cantina, porque tem gente precisando de oração, sabia disso? Mas eu preciso ir embora, porque eu não estou me aguentando. E aí a gente está com um sábado lotado de coisa para fazer, e dormindo 2 horas da manhã. Domingo eu chego aqui às 9, mas chego assim, ó. Aí eu canto assim, ó. Eu leio a Bíblia sentado, eu estou morto. Isso é ruim. Não é pecado, não, mas é ruim. Porque aí eu não sou a fogueirinha que vai acender para contagiar quem? A pessoa chega outro cansado do meu lado, ele fica com mais sono ainda. Daqui a pouco estão os dois deitados, um no ombro do outro, abraçados, estamos orando. Não faz sentido eu me preparar para o meu dia de cultuar ao Senhor, para o meu dia de servir ao Senhor com todo o meu coração, toda a minha mente, toda a minha força. Porque força está ali. Então, o ficar em pé, o levantar as mãos, o cantar com alegria, o servir os irmãos, o orar, o sair do lugar e orar, eu preciso estar disposto. Normal. Você que trabalha, você que pega peso, você que vai para a academia, precisa, não é? Eu, quando estou cansada, eu falo, não vou nem para a academia hoje, porque eu vou cair lá na esteira dura. Normal. Então, por que não nos prepararmos para o dia que vamos cultuar ao Senhor em grupo? Estou terminando. Só vou voltar aqui num ponto. Jesus te libertou, certo? Você estava condenado para uma morte eterna e Ele te libertou. Você ganhou a sua vida de volta, que é de Deus, tá? Então você recebeu a libertação da escravidão, das trevas. Você recebeu. Agora você vai pregar essa libertação. Como? Mostrando de onde Deus te tirou e aonde você está. Então tem um sentimento aí que precisa existir. Qual? Fruto. Porque tá bom, eu não tenho medo, eu não sou inconstante, eu sou alegre, eu tenho vida, mas eu não produzo nada. Também é ruim. O não produzir também não é um sentimento de reino. Porque em João 15, se você for ler, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e precisamos frutificar. E aquele que está em mim precisa ser podado para que dê mais frutos, ou seja, já dá fruto, é podado para que dê mais fruto. E aquele que não dá fruto é lançado fora. Duro, né? Então, se eu não tenho medo, não tenho constância, tenho alegria, não sou uma pessoa que vive na tristeza, mas não produzo fruto, eu também não combino. Não faz sentido. Uma vez eu preguei aqui, eu dei um exemplo que eu gostei num livro que eu li, e eu vou falar ele de novo. Comprem esse aspirador de pó. Olha, ele é um aspirador de pó que aspira tudo numa velocidade absurda. Você vai passar no carpete e tudo que vem, você tem até que ter cuidado com lacinho de criança, brinquedinho, porque vai aspirar. Silencioso, não faz barulho nenhum. Tá aqui, ó, esse é o aspirador. Quer comprar? O que você vai me responder? Liga ele para eu ver se funciona mesmo. Não posso ligar. Na verdade, assim, eu não testei, foi o que me disseram, comprei. Isso é um evangelho morto. O evangelho de vida e de fruto é... Aí alguém passa, que isso? Esse aspirador é muito bom, é maravilhoso, tem até que ter cuidado, que ó. Ih, pegou o brinquedinho da criança. Eu quero. Quanto é? Não sei, mas eu quero. Evangelho de fruto, de vida. Você está mostrando, você tá ali na atividade e a pessoa viu. Então, Deus deseja manifestar o seu reino através de você, de mim. Como? Só falando? Não, eu preciso produzir, eu preciso ser. A pessoa precisa olhar para mim, encontrar referência, olhar para mim e dizer assim, eu quero esse Deus. Olha isso.
Ah, mas não vai ter momento de abalo? Com certeza, mas até isso vai ser o aprendizado. Olha, passou para a situação e já está de pé de novo. Louvor está nos lábios, alegria, sorriso, vida, ânimo. Olha, aconteceu tudo esses dias aí, a pessoa está no gás aqui, servindo. Nós precisamos nos mover, e isso vem de Deus. Gente, isso vem de Deus. Essa força que precisa haver em nós vem de Deus, não somos nós que fazemos. O que precisamos fazer, precisamos fazer. O descanso, né? A cultura de você parar, refletir, meditar, descansar, se alimentar bem, tudo isso faz parte. Somos templo do Espírito, precisamos cuidar disso. Mas tem coisas que só vêm do Senhor. Por exemplo, um velhinho de 68 anos, pregando nesse gás que ele prega de manhã, de tarde e de noite. Essa força vem do Senhor. Esse é o fechamento lindo que nós vamos dar hoje, né? Homenagear o nosso pastor que fez aniversário. 68 anos, hein? Meu velhinho. Você não sabia que você fez 68 anos? Ah. Velhinho emocionante. Eu fiz uma homenagem para ele esses dias nas redes sociais. Aí encontrei com ele logo depois. Escrevi e fui em direção a ele. Ele ainda estava chorando. Sensacional. Ai, ai, ai. Amém? A força vem do Senhor, o ânimo vem do Senhor, o fruto vem do Senhor, mas nós precisamos nos dispor. A gente precisa sair dessas posições de sentimentos do inferno que estão sobre nós. Pregue isso. Quando você vira alguém com medo, fala assim, olha, eu vou orar por você para você sair desse medo, não fica nele. Aí você já dá as soluções. Hoje eu estava falando para a minha classe, e aí eu dei um exemplo, mas eu não sei o que dizer. Se você sabe o que precisa acontecer, você sabe o que dizer. Se tem alguém se lançando do prédio para se matar, e alguém fala assim, Vivian, vai lá, convence aquela pessoa a não se suicidar, não. A minha resposta não vai ser, mas eu falo o quê? Mas como que eu vou dizer para ela não se suicidar? Aí a pessoa vai dizer para mim, você não tem motivo para viver? Então se taca junto. Porque se você tem motivo para viver, os seus motivos precisam ser ditos. Olha, não se lança daqui, não faz isso. Jesus te ama, você tem uma vida pela frente, Ele tem propósitos para você. Você já sabe o que dizer, ninguém precisa te dizer, te dar um script para convencer alguém a não se suicidar. Então, quando você for pregar para alguém que tem medo, você precisa saber o que dizer. E por aí vai, constância, tristeza e falta de frutos. Eu falei aqui 4 ou 5, não me lembro, mas tem muito mais. Tem alguns sentimentos que Deus te mostrou já aí que eu não disse. Sentimentos que também não combinam com o reino de Deus e estão sendo colocados no meio do povo para paralisar as boas obras de serem anunciadas. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu quero te convidar aqui à frente, se algo está te paralisando nesses dias. E eu não quero que você tenha medo, vergonha, porque já começa a partir de agora. De verdade, o Senhor tocou no meu coração para que a gente fizesse uma ministração aqui sobre isso e proclamar sobre essas pessoas a justiça do Senhor, o seu amor.